Olá, sou o pastor Gary Rende, tenho o privilégio de estar aqui com nosso irmão Bispo Simões e esse trabalho maravilhoso com pastores e líderes. E hoje eu vou estar ministrando uma palavra que é muito forte, é o segredo ministerial do apóstolo Paulo, que fazia ele ser tão vitorioso, ver tanta glória de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser usada por Deus para falar contigo. Então, bora aí ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos de vocês, se eu te perguntar assim, você quer ter muitas vitórias na sua vida? Quem diria que você quer? Deixa eu ver as mãos. Todo mundo quer muitas vitórias, né? Agora, eu posso te falar a condição para você ter muitas vitórias? Posso? Muita batalha, muita luta. Você não consegue ter vitória sem ter luta, meus irmãos. E se uma coisa a gente tem que entender é isso, que Deus usa a batalha, Deus usa as lutas para nos preparar, fortalecer nele, para recebermos o que ele tem para nós. Agora, eu peço vitórias não de pequena escala e nem vitórias parciais. Eu tenho uma frase que eu quero compartilhar com você, que eu gosto muito de usar, comecei a usar há pouco tempo, mas quem eu compartilhei amou, e é da gente buscar não vitóriazinhas, mas que tal uma vitória, estão prontos aí para ouvir? Uma vitória acachapante. Quem conhece essa palavra acachapante? Quem já conhecia? Então vamos aprender uma palavra hoje que é muito legal. Acachapante é algo que vem de uma maneira tão forte, tão tremenda, tão incrível e esmagadora. Então, tipo, quando nós pedimos uma vitória acachapante, nós estamos pedindo uma vitória tão forte, tão grande, tão incrível, que esmaga o inimigo na frente, e a vitória é completa e total, e dando glória ao nosso Deus pelas vitórias acachapantes. Então, olha para a pessoa ao seu lado hoje à noite e fala: eu quero que minhas vitórias não sejam vitóriazinhas, eu quero vitórias acachapantes. Fala de novo, vitórias acachapantes. Amém. Agora, como eu falei, quem quer vitória tem que batalhar, né? Tem que guerrear. E o que acontece? Eu tenho estado batalhando a obra do Senhor já há um bom tempo. E comecei uma busca no meu coração de falar: Deus, como que nós podemos ser como aquela igreja do livro de Atos, sabe? Uma igreja poderosa, onde os discípulos de Jesus todos eram usados pelo Espírito Santo, eram fortes, morriam pela causa de Cristo, sorrindo, rindo, queimado pelos fogos e rindo e sorrindo e cantando. Que glória é essa, gente? E eu comecei a orar, ponderar, e para Deus me dar a resposta disso tudo, Ele permitiu na minha vida pessoal um período de Jó, onde eu fiquei, sabe um período de Jó, onde, né, os Satanás e anjos sobem, né, os filhos de Deus sobem para Deus, e Satanás acusa Jó, fala: Jó só te serve e só te adora e tem fé assim, porque o Senhor cuida dele, prospera ele, dá-lhe tudo de bom. Deixa eu tirar tudo que ele tem, e até a saúde, deixar ele assim, com, né, a saúde debilitada, sem dinheiro, sem coisas, perder tudo, né? E vamos ver se ele te ama mesmo. E Deus falou: tá bom, eu vou permitir esse teste, mas você só não tira a vida dele, mas o resto pode mexer em tudo. E tirou tudo de Jó, doente, doendo, e amigos falsos, meus irmãos. No fim da história, os 3 amigos têm que pedir perdão para ser restaurado, porque eles ficaram lá sendo meio autossuficientes. Tipo, eu não estou nessa situação porque eu sou mais santo que você. Era tipo assim, né? Oi? E Jó teve que orar por eles, para eles serem restaurados no fim. E eles tiveram que ter um processo de arrependimento que eles tinham falado. Então, eu comecei a orar, pedi a Deus para me mostrar as coisas. E talvez ele sabe melhor o que ele faz. Ele me permitiu começar a desencadear um período de dor terrível na minha vida, por um acidente que tinha acontecido anos antes, e aí as sequelas vieram anos depois. Os jovens às vezes acham, né, tipo assim, eles ficam escutando música alto e acham que não tem problema. Aí quando chegam em 40 anos de idade, eles ficam surdos. Por quê? Porque destruíram a audição. Ele leva 10, 15, 20 anos para ver o efeito.
E a gente que vive mais um pouco, a gente vê que algumas coisas na vida, você semeia aqui e anos depois você vai ver o resultado daquilo. Tá? E foi assim, porque numa viagem missionária, eu tinha quebrado meu pescoço e não sabia que tinha quebrado, para mim eu só tinha torcido. E os anos passaram, aí, sem entrar muito nessa parte da história, porque eu não quero prolongar demais, quero ir direto a uma palavra que Deus vai falar com vocês hoje. Mas assim, fim da história é que eu fiquei muito doente, muito mal, quase morri, tive um total de 4 mega cirurgias. Deus salvou minha vida com milagres. Teve uma hora, numa das principais cirurgias, que o cirurgião falou que eu estava a morrer, não tinha mais o que fazer. Depois de horas de cirurgia, parou, clamou a Deus para colocar a mão. Ele disse que na hora que ele clama a Deus e volta lá, Deus mexe no meu pescoço, alinha tudo, para ele só entrar e fechar a cirurgia. Diz, Deus te operou, né, quando nós clamamos. O cirurgião clamou a Deus. E eu tive vários milagres, várias manifestações da glória de Deus, mas mais de 10 anos da minha vida em que eu fui ficando fora de cena, né? Mas esse período foi rico demais, irmãos. Deus falando comigo. E eu escuto, você fala com o evangélico hoje, fala, a igreja evangélica precisa de uma reforma? Olha, eu não fiz uma pesquisa formal, mas eu acho que é mais de 70%, 80% das pessoas falam, com certeza precisa. Aí você fala, tá bom, precisa, beleza. Como é isso? O que a gente tem que fazer? Aí o pessoal fala, eu não sei, está meio perdido. E a coisa boa que Deus fez nesses anos que eu fiquei fora de cena, que Ele foi me mostrando onde nós desviamos, como a gente volta, e nós estamos oficialmente lançando, a partir de agora, um projeto nacional para chamar a igreja a uma restauração, né? E não é com nenhuma opinião, ou teoria, ou ideia minha. Tudo que a gente está fazendo está bem na Bíblia, tudo a gente tem uma visão de sermos bereano, tipo, vou ensinar, eu tenho que te provar que está na Bíblia, ou então rejeita. Estamos preparados para ver, não é instantâneo esse processo, não espero que em um mês nós vamos estar vendo, né, tudo acontecer, porque nós vamos ter que passar por um processo. Lembra Esdras, quando eles acham o livro da lei, e ele lê, o pessoal chora, tipo, não, eu não sabia, e eles têm que começar ali um processo de reconstrução, né, de restauração. Eu vejo que a igreja evangélica precisa isso de certa forma. Nós saímos para cá e para lá em tantas coisas. Então, eu estou vindo também em cima dessa pegada, lançando livros que eu estou escrevendo, e a gente também está publicando de outros que estão na pegada, a visão de restauração da igreja. Mas eu acabei de lançar até a tinta está quase quente, sobre como voltar ao verdadeiro evangelho. Recomendo que todo pastor, todo líder, todo mundo que está aqui precisava uma cópia desse livro. Acabou de chegar. E vai sacudir a vida de muita gente. Porque aqui a gente mexe com feridas e coisas que têm trazido um estrago, mas nós trazemos com uma mensagem positiva de cura e de restauração do verdadeiro evangelho, sabe? E o livro chama Porque Deus Ama Pessoas Atrapalhadas. Legal, né? Porque Deus ama pessoas atrapalhadas. Então, super forte. E nós estamos aqui hoje numa turnê que eu estou fazendo, não é para, eu não faria a turnê para lançar um livro, tá? Sincero mesmo. O esforço, o trabalho, não é por isso, nem faria marketing, mídias sociais, coisas assim, é o suficiente. Eu estou fazendo isso porque nós não estamos lançando um livro, nós estamos lançando um chamado à igreja para voltar à palavra e um processo de restauração da igreja, para a gente voltar a viver os princípios que eles tinham naquela igreja que Jesus levantou e no livro de Atos. Quem pode dizer amém hoje à noite? Quem está com o coração aberto a receber nos próximos minutos? Então, eu vou te ensinar um princípio hoje. Eu não tenho tempo para entrar e ensinar vários e tudo, mas eu vou ensinar um princípio hoje, que é sobre esse lance. Quem quer vitórias acachabantes tem que passar por guerras e batalhas duras, porque você não vai ter a vitória grande se primeiro a batalha não for grande. Olha comigo na Bíblia, do livro de 2 aos Coríntios. Abra aí digital, papel. Bíblia é Bíblia, né? Tanto faz digital, papel, mas abra aí comigo. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. E nós vamos começar a ler no versículo 1.
antes da gente começar, se você já achou, pensa comigo uma coisa. É um testezinho. Sabe, às vezes eles falam, eu vou falar uma palavra, você fala o que vem na cabeça, tá? Eu vou falar uma pessoa, eu quero que você pense, como é que você imagina e lembra dele, tá? Prontos? Posso fazer? Posso ou não? Não? Então deixa. Pode? Então vamos lá. Preparados? Apóstolo Paulo. O que você pensa dele? O que vem assim, tchá, na cabeça? Um cara derrotado, triste, né? Por baixo? Ou você pensa num cara com vitórias acachapantes? Cara vitorioso, né? Nossa, é o cara que depois de ser açoitado, está sangrando pra caramba, está com moscas em cima deles, não consegue nem se limpar. Ele e Silas estão numa prisão, tudo travado, que não pode mexer nem perna nem mão, né? E o cara é tão derrotado que fica lá chorando, Deus, me socorro, a minha vida é horrível. É isso que ele fez? Não. Ele fica ali e faz o quê? Está lá cantando, glorificando a Deus. É tão bom te servir. Está doendo para valer, gente. Está doendo, está pingando, e não consegue nem tampar a ferida. E está lá, glória, meu Deus, é tão bom te servir e tal. Porque isso é Paulo, um cara incrível, cheio de fé, cheio de milagres, vitórias. Mas hoje eu vou te ensinar duas coisas. O preço que ele pagou pelas vitórias. E a segunda parte é muito legal. Eu vou te ensinar o segredo que ele praticava, que fez ele virar e ter essas vitórias. Legal, não é? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, aqui no versículo 1 diz: convém que eu continue a me gloriar. Não ganharei nada com isso, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conhece um homem em Cristo, que há 14 anos. Você sabe que ele está falando dele mesmo, né? Essa é uma tática de escritor na cultura dele. Está falando dele mesmo, tá? Conhece um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado do terceiro céu. Eu não sei, eu não posso garantir isso, não é doutrina e não estou afirmando. Mas eu acho, eu gosto sempre de deixar claro, a Bíblia diz, ou eu acho. Porque aí eu acho, você pode pegar ou largar. A Bíblia diz, não tem opção, né? Eu acho que essa experiência que Paulo passou foi quando ele foi apedrejado. Eu entendo que ele morreu de fato. E depois oraram e ele... E assim, morreu ou não, o milagre ali foi fantástico. Porque ser apedrejado significa esmagar ossos, cortar a carne, ser destruído, tua figura toda. É uma coisa era uma morte terrível. E Paulo foi apedrejado, está cortado, dilacerado, esmagado, quebrado, e ali em estado de morto. E aí eles oram, e tinha, para ele ficar em pé e ir embora, todos os cortes tinham que na hora fazer coisa de cinema, tipo, começar a fechar, ossos, volta ao lugar, e ele fica em pé, e está vivo de novo. Quem pode dizer glória a Deus? Eu acho que a história daqui aconteceu quando ele morreu, mas essa parte é só minha opinião. Vamos lá. Versículo 3. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem pronunciar. Uau! Ouviu coisas que não é nem permitido ele repetir. Que profundo. Eu me orgulharei deste homem, mas de mim mesmo não gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê o de mim ouve. Agora, vamos continuar lendo uma outra etapa, que ele começa a falar o que Deus permitiu na vida dele, por causa das tremendas e gloriosas revelações. Aí Deus permite, é claro que ele está falando dele, você vai vendo que ele está falando dele, ele usa uma tática, né, literária, uma forma de comunicar, né, mas ele está falando dele, porque você vê claramente isso a partir do versículo 7. Continuando, eu estou agora pulando para uma outra versão bíblica mais modernizada, diz assim, para impedir
que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um segredo que ele está revelando aqui, preste atenção, que nós vamos descobrir um segredo de Paulo aqui. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Gente, eu não entendo porquê, mas desde a minha infância eu estou na igreja. Eu sou filho de pastor, neto de pastores, bisneto de obreiros que ajudavam a abrir igrejas, e assim vai. E vou te falar uma coisa. O pessoal, toda a minha vida, chegam nessa passagem e ficam assim: ah, não sei o que podia ter sido isso, uma doença, não sei o que, isso, aquilo. Não, gente, não tem confusão, não. Paulo fala declaradamente, abertamente, e se você entende o contexto bíblico, não tem dúvida nenhuma sobre o que ele está falando, que era esse espinho na carne. Ele diz que foi um mensageiro de Satanás. Essa palavra no grego é ângelos. É traduzido na Bíblia 79 vezes, no Novo Testamento, aliás, no grego koiné, né? É traduzido 179 vezes como anjo e 7 vezes como mensageiro. Nesse caso, como é um anjo de Satanás, é um anjo caído. É um daqueles que caiu com Satanás. E diz que foi permitido esse anjo ficar atacando ele. Aí você, para entender melhor, você vai ver o seguinte. Primeiro, vamos entender esse lance de espinho na carne, porque o pessoal faz mistério. Acho que é o mistério por causa dessa frase que a gente não sabe o que quer dizer. Não, gente, vamos parar com a bobagem. Essa frase, de formas variadas, existe na Bíblia um monte de vezes. Eu vou te provar aqui rapidinho. Números 33, 55. Não precisa abrir, mas pode anotar. Números 33, 55. Diz o seguinte: se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para você na terra em que vocês irão morar. Depois, Ezequiel 28, 24, só para provar com 2 passagens. Ezequiel 28, 24, se quiser anotar esse. Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas, dolorosas, e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Era uma frase, expressão idiomática. A frase espinho na carne, espinho no lado, né, espinho em alguma coisa, sempre se referia a uma pessoa ou um grupo de pessoas que ficava te atacando e afligindo. Isso é sempre na Bíblia usado assim. Não sei porquê. Acho que a pessoa que fica assim, não sabemos porquê, nunca leu a Bíblia. Porque está essa frase usada várias vezes. Era comum para eles. Uma espinha. Então a pessoa falou: espinha na carne. É um mensageiro de Satanás, um anjo caído, que ficava gerando ataques contra ele, onde ele ia. Aí você vê, no próprio contexto bíblico, eu gosto de provar as coisas com a Bíblia. Tem que entender que o jeito que comunicavam no tempo de Paulo, né, o grego, o próprio romano, é bem diferente do nosso jeito de comunicar. Tá? Outra coisa, a separação de versículos e capítulos na Bíblia foi feita pelos autores da Bíblia que Deus inspirou, sim ou não? Sim ou não? Não. Foram colocados depois. Na realidade, não tem nada inspirado. Bem séculos depois, eles colocaram para ajudar a achar, né, a passagem bíblica. E, na realidade, pode chegar a milhares de anos com o Velho Testamento e séculos depois com o Novo. Eles foram lá e colocaram separação de capítulo e versículo. O nosso problema com isso, né, eu escrevo um livro, tá? Eu tenho aqui na minha mão, porque Deus ama pessoas atrapalhadas. Escrevi aqui um livro meu, O Poder da Língua, mais de 20 anos atrás, para comemorar que
que agora vendeu 500 mil de cópias, nós relançamos, capa dura, bem bonita, com um capítulo novo. Agora tem 8 capítulos. Cada capítulo, eu trabalho um ângulo diferente do assunto geral, o poder da língua. Então, um capítulo fala do poder da morte, um capítulo fala do poder da vida, um capítulo do poder da bênção, um capítulo... Aí eu vou assim, todos os aspectos do poder da língua, ângulos diferentes, cada capítulo é assim. Isso é o nosso jeito de comunicar. Tem que entender que a Bíblia não foi separada por capítulos. Então, não é uma separação de subtópico, não mudou o tópico. Então, Paulo já estava nesse tópico. Outra coisa, como eu falei, eles comunicavam de forma diferente. Sabia que, assim, nosso livro, a gente abre, né, de esquerda para direita. Muitos povos orientais, eles olham de direita para esquerda. Bem diferente. Então, a forma de comunicar é diferente. Os princípios, claros, mas diferenças em como entender. Vamos lá. Então, o que acontece? Paulo, em 2 Coríntios 11, já está nesse assunto. Tá? E você depois vai ligar. Ele usa frases-chave no capítulo 11, iguais no capítulo 12, ele usa frases-chave. Vamos lá. Agora pula comigo um capítulo para trás, da onde lemos no início. 2 Coríntios 11, agora nós vamos ver versículos 23 a 30. Diz o seguinte: são eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Foi açoitado mais vezes, severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ou 40 menos 1, conforme a tradução. Uma pausa. Sabe o que é isso? Eles entendiam que certas coisas que você fazia, você aplicava a pena letal ou mortal. Matava. Eles entendiam de 40 açoites para mais, poderia ser uma pena de morte. Que levasse a pessoa com 40 menos 1 ou 39 açoites, era levar a pessoa à beira da morte e não matá-lo. E se ele morresse depois por infecção, coisa assim, não era problema deles, que eles não mataram ele ali direto. Então, era uma punição severa, meus irmãos. Dilacerava pele, músculo, conforme for a força da batida, e até o osso, costela, coisas assim. Muito severo. Paulo fala que ele recebeu isso dos judeus, nada menos do que 5 vezes. Quando ele fala que eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, ele está falando de quê, meus irmãos? Cicatrizes dessas feridas que ele levou, meus amigos. Aí ele diz assim, ó, 3 vezes foi golpeado com varas. Essa também era uma punição severa para valer. Uma vez apedrejado, acabamos de falar disso. 3 vezes sofri naufrágio. Eu nunca sofri naufrágio, mas eu cheguei no Brasil com 13 anos de idade, fomos para a selva amazônica como missionários, e eu viajava com meu pai num barco para o interior do Amazonas, pregando nos vilarejos. Eu ajudava ele desde cedo. E com 14 anos de idade, uma noite, eu caí do barco, sem ninguém ver, e fui deixado para trás. Numa hora no rio, que era assim, mais de 2 quilômetros de largura, bem no meio, e você via pelas luzes do barco olhos de jacaré brilhando na beirada. E nenhuma pessoa dali da região entraria nas águas à noite. Ninguém entra, porque não é hora para entrar. Tem coisas ali alimentando, você não queira estar lá. E eu caí do barco, fui deixado para trás. Então eu sei um pouco do que é isso. 3 vezes ele passou um naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Agora vai reparando que ele começa a usar termos que ligam ao próximo capítulo, né, alguns versículos para frente. Ele diz assim, ó, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco,
que eu não me sinto fraco. Presta atenção, ele já está nessa pegada temática de ser fraco, tá? Preste bem atenção. Que eu não me sinto fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Exatamente o termo fraqueza, que é a chave do que ele fala logo a seguir. Onde ele diz, e essa é a parte incrível, ele está dizendo o seguinte, que a fraqueza dele dava oportunidade para confiar em Deus e ver Deus fazer coisas gloriosas. Tem uma passagem que ele fala que ele foi levado além da sua habilidade de suportar e sentiu a sentença da morte e só foi salvo por Deus através das orações dos irmãos. E ele fala que isso aconteceu para quê? Ele explica, para que eu confiasse em Deus que ressuscita os mortos. Para eu confiar em Deus, Deus permitiu ele ser atacado assim. Gente, olha só, depois você volta e lê o livro de Atos, você vai ver que assim, ele chegava na cidade, começava a pregar, milagres acontecendo, sobrenatural, ele começava a levantar uma igreja cheia de discípulos de Jesus, começa a formar, e com 1, 2 ou 3 anos numa cidade, chegava um momento, a igreja está forte, liderança está pronta ali, ou quase pronta, e aí desencadeava um ataque contra ele, que era esse mensageiro de Satanás, ficava... Deus não permitia, e diz, agora pode. Aí vinha, atacava ele, mas cada ataque, tipo assim, quanto mais bate, mais cresce, né? Eles falam. Então, cada ataque, com Paulo não esmagava ele, não destruía ele, eles vinham, atacavam, afligiam ele, às vezes ele tinha que sair daquela cidade fugido, mas ele ia para uma próxima cidade, abrir uma nova igreja, e levantar mais discípulos, ver mais milagres, e ver mais da glória de Deus revelada no novo local. Então, cada ataque virava para ele numa vitória acachapante, uma vitória incrível, uma vitória tremenda, porque ele não fugia dos ataques, ele entendeu que Deus permitia ele ser atacado. E agora, vamos voltar, 2 Coríntios 12, versículo 10, que ele dá um segredo de vida e ministério que é literalmente incrível. Se você e eu podemos pegar isso e aplicar em nossas vidas, meus irmãos, a nossa vida será de ataques, de lutas, mas de vitórias, de vencer, de vitórias acachapantes, de ver a glória de Deus descer, de ver Deus fazer coisas tremendas. Eu estou saindo de um período muito ruim a nível natural, anos de dor, dificuldade. Isso afetou alguns projetos nossos, afetou as finanças, né? E eu estou avançando de novo agora, num novo momento, quando Deus me deu minha saúde de volta, pela fé, e eu já estou vendo a glória de Deus começar, mas vai ser incrível o que nós vamos ver daqui para frente, eu tenho certeza disso, porque você passa pelo deserto, passa pelo ataque, e depois vem a vitória, vem a virada, vem a hora que Deus vem e fala, não vai ficar assim, eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Mas vamos olhar aqui, versículo 10, para vocês entenderem claramente o segredo da vida do apóstolo Paulo. Ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Por isso eu regozijo-me nas fraquezas? Por causa de quê? Porque é gostoso passar fraqueza e luta e ataque? Não! Porque ele entendeu que a luta e o ataque e a fraqueza era a oportunidade para ele parar de confiar nele, parar de achar que ele daria um jeito, ficar exausto das suas habilidades e capacidade natural e confiar em Deus e ver o milagre de Deus vir, e ver o poder de Deus vir. Então ele está dizendo aqui, é por isso que me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou esmagado e fraco. Eu li certo? Não. O que ele diz? Pois quando eu sou fraco é que eu sou, fala aí de novo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. A matemática de Deus é assim, meu amigo. Quando você chega no fim da tua habilidade, fala, Deus entra e faz, e você não espera ver uma mudança de circunstâncias, mas você põe a tua fé em Deus, tua confiança em Deus, meu Deus é grande, meu Deus é tremendo, e Ele ainda vai ser adorado por isso que eu estou passando, Ele ainda vai ser glorificado. Então, quando eu sou fraco, então que eu sou forte, porque agora eu confio, e aí Deus vem e faz o milagre para a sua glória. Uau! Que tremendo, meus irmãos, que tremendo de a gente ver
Deus pegar a nossa fraqueza e virar em força. Eu quero só contar um curto testemunho para deixar com essa palavra, onde eu aprendi essa lição. Eu estava no início do meu ministério. Foi um período muito difícil a nível financeiro. Gente, eu sei o que é dormir no carro, passar fome para ir a algum lugar e pregar e não ter comida por um dia. Muitas vezes, não foi poucas não. Às vezes comia uma vez e depois ficava 24 horas antes de comer, porque eu não tinha condições, mas continuei viajando pela fé, trabalhando para Deus. E isso quando eu tinha 18, 19 anos. Quando eu tinha em torno dessa idade, eu estava viajando, eu tinha saído do Brasil, onde fiquei vários anos, a minha adolescência toda, voltei para os Estados Unidos, estava fazendo um seminário teológico, sendo treinado no ministério, mas eu também estava no ministério. Então eu viajava, pregava, ministrava, nas férias escolares ia fazer cruzadas, México, América Central, Brasil, vários lugares, mesmo no seminário, e vivendo pela fé. E eu me lembro que eu dirigia um carro, que é o que a gente chama em Minas Gerais de pau velho. Vocês usam esse termo aqui? Pau velho? É um carro que está caindo aos pedaços, né? E meu carro, literalmente, eu tinha pego arame e amarrado peças que estavam caindo para elas não caírem do carro. Era tão acabado assim. E eu estava viajando, eu tinha um compromisso importante. Um pastor que estava virando mentor para mim, tinha aberto um tempo na agenda, eu estava voltando de pregar em algum lugar, e era importante eu chegar e ter aquela reunião, que esse pastor era, né, era alguém que acabou sendo importante na minha vida, eu precisava chegar lá. E quando eu estou no meio do nada na BR, não é BR lá, né? A BR é brasileira, mas na estrada de alta velocidade, de repente, um dos pneus do meu carro, porque os pneus naquele carro pau velho, eu comprava, sabe aonde? Não era da loja de pneu novo, não. Eu comprava do borracheiro, que ele vendia pneu que alguém tirou, mas que ainda tivesse um pouco mais de borracha. Às vezes o cara, eu não quero riscar, né, esse aqui ficar totalmente zerado, então já vou trocar. Então achava um, né, pneu ali que tinha um pouco mais de borracha, mas já bem gasto, e comprava aquele. Era o pneu que eu comprava para o meu carro. E um desses pneus, eu estava numa região dos Estados Unidos que faz muito calor. A minha região nativa de lá chega a fazer 45, 47 graus. Você acha que o Rio é quente? Você vai lá conhecer, né? Quando o pastor lá prega sobre o inferno, todo mundo já tem noção de como deve ser. E um daqueles pneus do meu carro estourou assim, explosão. E não furou, não murchou, não, explodiu. Foi pedaço de borracha para todo lugar. E eu estou em alta velocidade. Então o carro desgovernou, e eu jogando volante para cá, para lá, para cá, para lá. Consegui controlar o carro sem bater, milagre. Consegui parar o carro sem bater em nada. Desci do carro, falei, não, eu não vou deixar isso me abater. Eu estava feliz, estava tendo uma manhã ali de alegria com Deus, orando com Deus sozinho no meu carro, viajando de novo. Não vou deixar me abater, eu vou trocar o pneu e bora. Fui lá, peguei o pneu sobressalente, dei um chute, ótimo, estava com ar. Então eu tenho o pneu, coloquei ali, vou trocar, peguei ferramentas, beleza. Quando eu fui pegar o macaco, cadê o macaco, gente? Eu não sei se eu tinha emprestado, tirei para usar e esqueci de colocar de volta, mas eu não tinha macaco no carro. E você sabe que eles falam aquela frase, a gota d'água? Quando tipo, chegou o momento que você está levando, aí de repente fala, não. E você fica bravo, fica chateado. Então aquilo foi a gota d'água para mim. Nossa, eu estou assim, não, brincadeira. Eu já dormi nesse carro ultimamente várias vezes. Às vezes eu passo fome para a causa de Cristo. Não dá. Aí eu parei ali, eu dei um chute no pneu, ainda doeu o meu pé mais ainda, né? Aliás, agora meu pé está doendo. Aí eu parei, encostei na lateral do carro, cruzei meus braços assim, e eu comecei a murmurar e resmungar. Você nunca fez isso na tua vida, né? Nunca murmurou e nunca resmungou, só eu, né? Eu comecei a murmurar e resmungar e reclamar. Deus, não dá, está muito difícil começar um ministério assim. Eu pedi a Deus
para Ele permitir que eu arranjasse um emprego, porque eu ia trabalhar e me sustentar, e eu estava vivendo pela fé. E aí o Espírito Santo tinha falado, não, você vai continuar vivendo pela fé para me ver providenciar para você. Eu falei, tá bom. Aí eu estou assim, Deus, isso não dá mais. Só nas últimas semanas eu dormi nesse carro várias vezes, não tinha dinheiro numa viagem, não tinha dinheiro para pagar hotel, fiquei no carro. Quantas vezes esse carro já me deixou na beira da estrada nos últimos meses? E está difícil demais, não entra dinheiro, estou lutando demais. Ah, não dá, não está dando não. Aí, uma voz, Espírito Santo de Deus, que eu já conhecia naquela época, desde cedo, eu e o Espírito Santo viramos amigos. Eu não falo isso por demagogia ou só por falar. Eu tinha amizade com o Espírito. E o Espírito Santo falou assim comigo. Ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai me adorar agora. Aí eu falei, Deus, Espírito, como assim te louvar agora, Espírito Santo? Eu estou chateado, você não está vendo que eu estou aqui murmurando, reclamando e tal, e você quer que eu fique te louvando? Porque para mim louvar dependia de sentir vontade de louvar, né? Eu estou afim não, Espírito Santo. Aí ele falou de novo, faz. Deus, eu não estou afim. Ele falou, não importa se está afim. Louvor, ele me mostrou naquele dia, não é baseado em sentimento. Você não louva quando você tem um sentimento, você louva sem ter o sentimento. O sentimento é cobertura no bolo, não é o bolo. Tem, ótimo. Eu gosto de bolo sem também, mas o sentimento não era o importante ali, é o bolo que é importante. Eu estou lá, o Espírito Santo me falou de novo, me louve. Eu falei, tá. Só para obedecer o Senhor, porque eu sei que tem que obedecer. Eu vou fazer, mas não com muita vontade. Então eu fiz assim, ó. Aleluia. O mais ruim que você poderia louvar, eu fiz. Faz um louvor péssimo para as pessoas ao lado assim. Faz aqui agora. Vira para ele e fala, aleluia, glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, de novo. Deus mesmo. Ele falou, de novo. Eu falei, tá bom, aleluia. Aí ele, de novo, de novo, tá bom, glória a ti. E ele, assim, Espírito, ele falou, de novo. Eu falei, tá bom, glória ao teu nome. E ele, de novo, eu falei, tá bom, glória. Aí a próxima vez eu nem esperei o Espírito Santo falar, já sabia, é de novo, né, bora. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Aí daqui a pouco eu me vi quebrando o poder da murmuração, da reclamação pelos problemas que estavam em volta de mim, porque eu estava vivendo a vida com pouca condição financeira, luta constante, tudo era difícil, e passando fome pela causa de Cristo, literalmente, por viajar e não ter dinheiro para comer. E aí eu comecei a falar, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que é te servir de uma maneira que me custe alguma coisa. Obrigado pela honra que o Senhor me dá em poder hoje servir o Senhor com esse carro ruim, com dificuldade, dormir no carro é um privilégio, sacrificar um pouco pela causa de Cristo. Eu falei, um dia o Senhor vai me prosperar, eu vou ter mais coisas, eu vou olhar para trás e saber que esse ministério nasceu com luta, com guerra, com sacrifício pela causa de Cristo, que meu compromisso foi fincado ali, lá naqueles anos atrás, que eu não recuo, não paro e não desisto pela causa do Senhor Jesus. E eu comecei a adorar, e de repente, aí começou a ser gostoso. Glória a Deus, é tão bom, eu estou lá adorando. Eu escuto um veículo aproximando. Eu parei de adorar um pouco, olhei. Vocês não têm noção, do jeito que eu estou contando essa história aconteceu. Não tem nada de exagero ou nada aqui, é desse jeito. Deus é meu testemunho. Eu escuto um barulho, e eu olho, e atrás do meu carro para um caminhão-reboque. Um caminhão-reboque que cuidava de carro com problema. Ele desceu, veio andando até mim, eu virei, ele falou assim, pois não, você chamou? Eu estou aqui para atender, como posso servi-lo? Eu gaguejei, eu falei, eu te chamei, foi? Ele falou, foi? Aí ele falou, 20 minutos atrás, o nosso centro de despacho recebeu a tua ligação, descrevendo até o carro onde você estava e pedindo socorro. E eu recebi o recado, logo em seguida saí, levou esse tempo e acabou de chegar. E eu dei uma calculada rápida, aqueles 20 minutos atrás é o tempo que eu parei de murmurar e eu comecei a glorificar.
E eu comecei a adorar. E eu parei de reclamar. Eu falei, Deus é bom, é um privilégio. Deus manda um anjo me chamar, um caminhão reboque, como eu estou aqui em pé hoje. Aí ele, rapidinho, ele levanta o carro, viu o problema, trocou o pneu. Tá, beleza, colocou. Ele pegou, colocou, tá ali, tal. Aí eu olhei para ele e pensei, nossa, agora a parte ruim eu não tenho como pagar. Mas aquele Natal anterior, meu pai, que é missionário, ele estava voltando do Brasil, falou, antes de eu voltar, quero te presentear algo que pode te ajudar. Eu comprei para você 1 ano num clube automobilístico que te apoia quando que seu carro pifar. E está aqui o cartão e tal. Eu falei, obrigado, paizão, coloquei no bolso. E era exatamente daquele clube que o cara veio. Deus sabe quando ele liga, para quem liga, né? E aí eu tirei o cartão, passei ali, não me custou nada. Ele botou ali, assinei, ele foi embora. Eu estou assim, meu Deus, como o Senhor é tremendo. Quando a gente para de murmurar com as dificuldades, com a luta, e nós começamos a glorificar Ele, aprender o que Paulo está falando, que quando eu sou fraco, então é que eu confio no Senhor, e quando eu confio no Senhor, é que eu me torno forte, e a vitória cachapante vem, e a tua glória manifesta, e coisas tremendas acontecem para nós. Quem pode aplaudir o Senhor hoje à noite? Então, gente, eu não gosto de problemas. Eu não sou masoquista, eu não fico assim, manda problemas que eu gosto. Não. Mas hoje, quando vem, eu não recuo, não assusto, falo, veio, tá bom. Essa é mais uma que Deus vai virar. Vamos encarar, vamos enfrentar, e a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Mais uma que Deus vai virar para nós. Mais uma que nós vamos ver Deus fazendo coisas tremendas. Quem está aqui hoje à noite que quer dizer... Eu quero, na minha vida, no meu ministério, levar uma vida em que eu vivo igual Paulo, né? Muita batalha, mas muitas vitórias. Uma história tremenda, uma história incrível. E o segredo dele é quando ele era fraco, quando ele era afligido, quando ele era atacado, quando o diabo mandava aquele mensageiro de Satanás para juntar gente, para atacar ele numa cidade, ele, tá bom. Me atacaram aqui, Deus é comigo, eu vou para a próxima cidade e vamos abrir uma outra igreja em nome de Jesus. Depois ele mandava Timóteo ou Tivolta, falava, vai na cidade tal, agora escolhe entre aqueles irmãos ali, presbíteros, anciãos, e levanta, agora para cuidar, porque Deus já me levou para a próxima. Né? Por isso que ele mandava às vezes Tiago de volta, né? Exatamente por isso que ele tinha sido forçado a correr daquela cidade. Então ele não podia ficar para fazer ele mesmo, e ele, com a unção apostólica sobre ele, mandava lá, arrumava e bola para frente. Quem pode dizer glória a Deus? Deus é tão tremendo. Quem quer declarar hoje à noite, numa oração, que vai viver essa vida, não vai assustar com as coisas, não vai achar que tem que esperar você ver a vitória para ser adorar a Deus, começa desde já, com as circunstâncias ruins, com a luta na tua frente, começa a dizer, mesmo assim, eu creio em Deus, eu confio em Deus, e a vitória ainda vai ser nossa. Quem quer fazer essa declaração e tomar posse, fique em pé hoje à noite para a gente fazer uma oração. Olá, pastor Gary Haynes, então, dando esse encerramento do nosso tempo juntos, espero que a palavra te abençoe. Quiser saber mais do nosso projeto, será um privilégio, ser bênção na tua vida. Vai para o nosso site, que é osdiscípulos.org.br. Repetindo, osdiscípulos, tudo junto, osdiscípulos.org.br. E vamos caminhar juntos para ver Deus fazer grandes coisas em nossa nação.